Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero agradecer os já presentes, o Eduardo e a Lisiane, e evidentemente que eu estou relembrando-os que no dia 30 nós temos a nossa prova, que a nossa prova, na verdade, é uma prova que será entregue via Moodle, certo? E que vai ser elaborada por vocês no período de uma semana. Vocês, evidentemente, já têm este tipo de experiência do semestre passado, e qualquer outra dúvida que eventualmente tenham, eu fico à disposição para esclarecimentos. Bom, pessoal, vamos nos relembrar rapidamente aonde paramos na última aula. Nós tratamos de cooperação jurídica internacional. E quando nós falamos em cooperação jurídica internacional, nós estamos falando acerca da existência de acordos internacionais entre Estados, certo? Que são formalizados através de tratados internacionais que vão definir quais são os direitos e as obrigações das partes em relação ao princípio da cooperação. Nós vimos mais que a cooperação se subdivide, se estabelece dentro de 3 parâmetros básicos. Primeiro, do auxílio direto, certo? Segundo, das cartas rogatórias. E terceiro, pela homologação da sentença estrangeira. Se eventualmente alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode me interromper sem nenhum problema. De qualquer sorte, ao final, eu vou deixar um tempo para que vocês se manifestem. Mas podem perguntar no transcurso, porque muitas vezes a questão tem uma certa emergência e uma necessidade de resposta rápida. De qualquer sorte, vamos lá. O auxílio direto, como nós vimos, na verdade, é um método pelo qual governantes ou estados, nacional e estrangeiro, se comunicam para resolver pendências ou solicitações sobre documentos, provas, elementos formais acerca de quaisquer atividades que não demandem a presença de um juiz. Ou seja, não há necessidade de se estabelecer aqui uma decisão judiciária para a concessão do auxílio direto. O auxílio direto é, por exemplo, um pedido para que um determinado governo remeta ao governo brasileiro, né, uma cópia ou um exemplar da legislação que trata, por exemplo, de direito tributário daquele país. Evidentemente que os nossos operadores do direito, desde governantes até os próprios juízes, muitas vezes estão a necessitar de suplementos de documentos que são indispensáveis para o seu próprio conhecimento. Então, nós vimos, inclusive, que esta inter-relação, este intercâmbio entre governantes ou Estado nacional e Estado estrangeiro se faz através de uma determinada autoridade que tem poder de receber e de transmitir pedidos de informação. E, no caso, teremos um auxílio direto ativo ou um auxílio direto passivo. Assim sendo, o que eu gostaria de lembrá-los é que, neste tipo de provimento, nós não estamos necessitando de uma decisão judicial, nem estamos necessitando de um complemento formal judiciário para uma determinada atividade de natureza prática. Por exemplo, eu gostaria de saber qual foi o rol de testemunhas e qual o depoimento dessas testemunhas no processo X. Ora, vejam bem, se falamos em processo, a primeira ideia que nos vem à mente é que há a intervenção de um juiz. Mas vejam, estes processos que eu estou me referindo podem ser processos em andamento e até mesmo processos findos. Ou seja, o pedido de auxílio direto, na verdade, quer sinteticamente obter cópias
certo? O translado de documentos que possam ser aproveitados para determinados fins. Por exemplo, qual foi o depoimento da testemunha X naquele processo? Sem nenhum senso judicial, sem nenhum objeto de contradição, simplesmente para que se tome conhecimento. Ora, o auxílio direto, na verdade, é um elemento, digamos, dentro do sistema do direito internacional privado, um sistema que, evidentemente, funciona entre governos de estados. Então, estes acordos feitos para o auxílio direto podem ser tratados internacionais ou podem ser as chamadas promessas de reciprocidade diplomática. E estas de cunho eminentemente político, e assim sendo, que tem um vínculo de necessidade estruturada não num documento formal como tratado, mas através de um acordo prévio estabelecido entre as partes, evidentemente com maior incidência os agentes diplomáticos, e, por outro lado, ela é sempre administrada por essa autoridade central, repito, autoridade central, que no caso brasileiro é o ministro da Justiça ou o Ministério da Justiça. Ou seja, dentro do Brasil, a autoridade central é o Ministério da Justiça, que recebe e que transmite, recebe informações do exterior e transmite informações ao exterior. Ok? Nós analisamos também, pessoal, na última aula, a questão relativa às cartas rogatórias. Aqui, sim, nós vamos sintetizar a ideia de que as cartas rogatórias já são um documento indispensável para a tramitação de um processo internacional. Se nós falamos que o direito internacional privado é um ramo do direito que procura definir qual a lei aplicável em uma determinada relação jurídica, ou seja, quem é que vai manifestar a posição acerca da lei aplicável, certo? Dentro deste conflito que emerge entre nacionais e estrangeiros, podendo ser um nacional e um estrangeiro também, evidentemente pessoas físicas ou pessoas jurídicas, mas sempre envolvendo questões de cunho privado. Questões de cunho privado que nós concebemos e conhecemos de uma maneira bastante esclarecedora através do nosso Código Civil. Ou seja, todos os institutos do direito civil que estão ali arrolados, por exemplo, o início e o fim da personalidade do homem, a capacidade, o nome, né? E os direitos de família. Ainda, nós podemos falar em bens móveis e imóveis, podemos ainda falar acerca de sucessões, podemos falar ainda acerca de obrigações, e também, lá no final, o Estatuto da Pessoa Jurídica, o nosso conhecido direito empresarial. Portanto, dentro desta tônica é que se regulamenta todo o processo internacional e ele vai, então, contemplar conflitos existentes dentro destes temas, eminentemente privados. De qualquer sorte, as cartas rogatórias, na verdade, são também transmitidas, num primeiro momento, entre a autoridade central de um país e a autoridade central de outro país. Mas, no caso concreto de ser uma carta rogatória e não um auxílio direto sintético, que se resolve pela simples troca de documentos, nós vamos verificar o quê, pessoal? Nós vamos verificar que nas cartas rogatórias nós estamos estabelecendo um princípio de complementação judiciária indispensável para a própria tramitação do feito. Ou seja, nós queremos dar encadeamento ao processo que, por exemplo, foi ingressado na Hungria. Ora, este processo húngaro refere-se da existência de um réu, certo? Um réu que reside no Brasil.
Ora, se o réu reside no Brasil, o caminho regular para que ele seja citado será o caminho da carta rogatória. Portanto, a carta rogatória tem como efeito direto formalizar atos de cooperação judicial, agora sim judicial, e atos de cooperação judicial indispensáveis ao processo. Ora, se não existe condições de ser citado o réu no Brasil, senão por carta rogatória, qualquer outra fórmula de citação deste réu no Brasil, evidentemente, será nula ou será nulificada, certo? Porque não é este o caminho adotado pelo nosso Código de Processo Civil. Todo réu brasileiro ou domiciliado no Brasil, ainda que estrangeiro, deverá ser citado obrigatoriamente mediante carta rogatória. Isto faz, então, uma conjunção entre o que os tratados regulamentam acerca das rogatórias e o que as legislações dos dois países negociaram para adaptarem-se dentro de um mesmo contexto, que é o tratado que acaba sendo formalizado entre eles, ou, repito, a promessa de reciprocidade. Ou seja, se você fizer para mim o ato citatório, quando você necessitar, eu farei a você o mesmo, determinando a citação do réu que esteja no meu país. Este é o resumo. Ou seja, nós temos aqui não só, evidentemente, citações, nós temos vários atos envolvendo, basicamente, a tônica de uma comunicação formal de natureza processual que não pode ser esquecida sob pena de nulidade do processo. Ora, não se processa se não houver citação, porque não se complementa, porque a triangulação indispensável do feito, partes e juiz, né? Não se promove um feito no qual precisamos de elementos básicos relativamente à oitiva das testemunhas. Estas testemunhas serão arroladas através de uma carta de intimação procedente do exterior ou vice-versa. Depende de onde o processo está tramitando, ok? De qualquer forma, as intimações, as notificações, por exemplo, para que o perito que foi nomeado esclareça o juiz estrangeiro acerca dos fatos concretos que envolvem o levantamento pericial procedido, são atos comuns estabelecidos dentro do elenco de medidas que, na verdade, comportam a expedição de cartas rogatórias. Muito bem, nós vimos ainda outra sequência de questões que são objetos de cartas rogatórias e até mesmo das inovações trazidas por essas cartas rogatórias a partir da edição do novo Código de Processo Civil de 2015. Ora, com a edição do novo Código e translação contemporânea da competência do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça, emenda 04 de 2005, que transferiu ao STJ a exclusividade ou o primitivismo de julgar cartas rogatórias que serão, na verdade, objetos de uma manifestação do STJ dizendo se concorda ou se não concorda com a sua devida aceitação. Aceitação essa que, dada pelo STJ, nós vamos chamar de exequatur. Exequatur. O exequatur, pessoal, é nada mais, nada menos que uma determinação do STJ no sentido de que se cumpra dentro do sistema jurídico brasileiro aquele pedido. E como é que eles analisam esta questão? Na verdade, a análise estruturada da
a admissibilidade da carta rogatória no STJ é formalizada através de um ato de análise meramente formal dos requisitos exigidos pela lei brasileira. Para que uma carta rogatória seja devidamente provida e recebida, ela precisa adaptar-se aos princípios constitutivos do artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E este artigo 17 vai falar exatamente que são 3 os elementos que devem ser analisados formalmente. Primeiro, que não haja violação à ordem pública constituída no Brasil. Ou seja, a carta rogatória dentro do pedido efetivado não vai envolver violação à ordem pública constitucional brasileira. Em segundo lugar, que se respeite e que não se dê ensejo ao quê? A possibilidade de ruptura da soberania nacional por este pedido. E, finalmente, o respeito estrito aos bons costumes. Assim sendo, a análise procedida pelo STJ é uma análise que vai corresponder estruturalmente ao preenchimento destes 3 requisitos constantes do artigo 17, que eu vou ler aqui a vocês, para que vocês, desde já, sejam devidamente informados do seu contexto. Vejam o que diz aqui o artigo 17, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E diz o seguinte: as leis, os atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Ora, esta é uma análise formal e, evidentemente, que se estrutura pela manifestação dos ministros do STJ dentro da recepção ou não da carta rogatória. Ora, este artigo 17 está dizendo que documentos advindos do exterior, as leis que são regulamentadas no exterior, as sentenças de um outro país, e mais do que isso, quaisquer declarações de vontade, exemplo, uma escritura pública, um testamento, entre outros, não vão ter eficácia no Brasil se estabelecerem violação à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes. Evidentemente que quando se analisa a estrutura tripartite destes elementos, nós estamos analisando que eles, na verdade, têm uma certa concepção de natureza subjetiva. Mas, evidentemente, que quando o legislador lançou estes 3 fundamentos, ele quis dizer que essa ordem seja, em regra, admissível no Brasil. Eu não vou pedir que se homologue no Brasil uma sentença de divórcio, se no Brasil não há divórcio, porque isso rompe a ordem pública constituída, certo? Eu também não vou pedir que no Brasil se adote o princípio da poligamia, porque isso não tem vigência nem como ordem pública no nosso país e sequer como bom costume. Então, vejam, esta análise, que tem um objetivo eminentemente ou aparentemente subjetivo, está estribada na lei brasileira, nos costumes brasileiros, nos textos constitucionais, em toda a regulamentação que formula a concepção do que é o nosso país, sob o aspecto jurídico. Muito bem, se assim está sendo dito, eu gostaria de informar a vocês ainda
que estas evidências do artigo 17 vão fazer com que o legislador, desculpe, que o ministro do STJ diga, não, este caso, por exemplo, de citação do seu Ricardo ou do seu Eduardo Burilli, certo? Esta citação é uma citação que não vai prejudicar em nada a ordem pública constituída, não vai macular os bons costumes ou sequer vai causar algum dano à soberania nacional. Portanto, cumpra-se. Este cumpra-se é, na verdade, o chamado exequatur. A concessão de exequatur a cartas rogatórias é o cumpra-se do legislador. Para complementar este elenco formal, nós vamos ter que todos os documentos que advierem lá do exterior para o encaminhamento em nosso país e vice-versa, dependendo das circunstâncias, certo? Devem estar devidamente autenticados. Devem ser devidamente esclarecidos para o juiz que os vai receber. Ora, eu pedi a citação de Eduardo, e a citação do Eduardo, que foi emitida lá no exterior, para que ele fosse citado aqui no Brasil, terá que vir devidamente traduzida por tradutor juramentado, empregando-se, no caso, o quê, pessoal? O vernáculo do português, o idioma português. Ou seja, para que o juiz recebendo saiba ao que se refere aquele pedido. Obviamente que se é numa língua, um idioma mais comum, como o inglês, o francês ou algo semelhante, alguns juízes até conhecem, mas imaginem chegar aqui uma carta rogatória provinda da Bulgária, uma carta rogatória advinda da Rússia ou da China, cujos idiomas são absolutamente desconhecidos, ou quase que absolutamente desconhecidos pelos juízes. Portanto, esses documentos vão vir à mão do juiz devidamente esclarecidos, sendo traduzidos por um tradutor juramentado, ou seja, aquele que tem fé pública para dizer que aquilo é a expressão da verdade. Então, óbvio que o juiz, juntamente com o texto de um mandado citatório, vai juntar documentos. E todos os documentos que formalizarem o pedido, inclusive, se for o caso, a edição de leis estrangeiras sobre o assunto, também deverão vir devidamente traduzidos por tradutor juramentado. Isso chama-se autenticidade dos documentos. Se os documentos não forem autenticados, eles não serão conhecidos e não será concedido o exequatur pelo Superior Tribunal de Justiça. Ok? Bom, vamos mais um pouco, pessoal. Nosso assunto hoje é um assunto que vai complementar este elenco, como falamos na última aula, e vamos falar, então, hoje da homologação das decisões estrangeiras. Homologação das decisões estrangeiras, que vocês anteriormente conheciam por homologação das sentenças estrangeiras. Certo? Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper sem nenhum problema, pessoal. Estou conversando por enquanto sozinho, porque eu estou, na verdade, revisando os pontos que já foram objeto de manifestação. Muito bem. Homologação de decisões estrangeiras. Esta é a grande inovação trazida a partir da reforma do Código em 2015. Ora, com a reforma do Código, houve exatamente uma espécie de manifestação de natureza judicial emitida pelos operadores do direito, no sentido que o que se homologa não são apenas sentenças. E qual é o objetivo destas homologações? Para que se homologa uma sentença estrangeira? Para que ela tenha eficácia no Brasil. Ou, se o Brasil emitiu uma decisão judiciária e encaminha
para homologação num país estrangeiro, pelo mesmo caminho, estruturalmente pelo mesmo caminho, essa decisão estrangeira deverá ser homologada para ter eficácia naquele local. E quando se fala em eficácia para localização e para formalização destes contextos, nós estamos falando, pessoal, de um ato jurídico praticado também pelo STJ, não é pelo STF, pelo STJ, desde a Emenda Constitucional número 4 de 2015, certo? Onde os ministros componentes do STJ irão se manifestar pela admissão ou não admissão da decisão estrangeira para ser homologada. E quais são os pressupostos desta homologação? Quais são as exigências formais para que esta homologação se proceda? Em primeiro lugar, vamos retomando um pouquinho a carta rogatória. Deve respeitar o contexto do artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Certo? Ou seja, toda homologação de sentença, ou melhor dito, toda decisão estrangeira, deverá respeitar a soberania nacional, os bons costumes e a ordem pública constituída. Vejam que este primeiro respaldo de fundamento, ele está estruturado na admissão daquele texto ou daquelas providências tomadas pelo juiz estrangeiro, ou, vice-versa, pelo juiz nacional, no sentido de verificar se a evidência, a eficácia da norma que vai ser aplicada a partir daquela sentença, tornando-a válida no exterior ou tornando-a válida no Brasil, conforme também for o caso. Assim sendo, a eficácia da decisão estrangeira ou a eficácia da decisão nacional, ela vai ter como objetivo a posterior execução daquele julgado. Sem homologação, não há execução. Ou seja, toda decisão estrangeira depende da homologação para depois poder ser executada. Fundamentos básicos para a homologação. Primeiro, repito, artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nós já até lemos. Soberania nacional, ordem pública e bons costumes. Mais do que isto, respeito ao disposto no artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu quero dizer com isto que este artigo 15 é também condição sine qua non para que as sentenças ou as decisões estrangeiras sejam homologadas no Brasil. Primeiro, o artigo 15 diz o quê? Diz o seguinte: será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. Pelo caput do dispositivo, nós estamos vendo que há uma expressão dúbia depois da reforma do Código. Diz que será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro. Não é só a sentença. Todas as decisões com efeito judicialiforme. Todas as decisões que têm um efeito judicialiforme, ou que se afeiçoem ao que juridicamente se admite como regra a ser aplicada sob o ponto de vista processual. Assim sendo, nós vamos, no artigo 15, justificar que ali consta ainda a sentença, porque, na verdade, a lei de introdução não foi alterada, não foi reformada. Ela está dependendo de reformulação para que se adaptem estes termos, para que se tornem
conhecidos os novos termos da lei que já foi, evidentemente, devidamente atualizada através de argumentos tais como a reforma do Código de 2015, Código de Processo Civil. E aqui diz mais, então não será executada no Brasil, ou seja, uma admissibilidade, posso executar no Brasil, a sentença que for preferida no estrangeiro e que reúne os seguintes requisitos. Vamos ver aqui quais são esses requisitos. Letra A decisão que houver sido proferida por juiz competente. Ou seja, a primeira exigência formal é que o juiz que tenha externado aquela decisão seja competente para o ato. E aqui competência está sendo arguída sob o ponto de vista internacional. Este ato é de competência concorrente com o juiz brasileiro, a primeira matéria que nós vimos, ou este ato é de competência exclusiva do juiz brasileiro? Ou exclusiva do juiz francês, seja o que for. O que nós temos que verificar aqui é que se o juiz, no caso concreto, podia estabelecer e delimitar os termos de uma decisão estrangeira. E como é que se analisa esse aspecto? Como é que o juiz pode ser competente? Se analisa pelo ritmo da competência estabelecida pela nossa lei brasileira, pelo CPC. E lá, lembrem-se de um exemplo, o juiz brasileiro é competente com exclusividade quando se tratar de bens imóveis situados no Brasil. Ou seja, litígios envolvendo bens imóveis situados no Brasil. Ou mesmo, ainda mais, se referir à partilha de bens situados no Brasil, no caso do divórcio, da dissolução da união estável ou de separação judicial. Ou seja, se os bens que são objeto de partilha estão no Brasil, sejam móveis, sejam imóveis, só o juiz brasileiro pode julgar. E aí que está exatamente utilizando-se este parâmetro que nós vamos exemplificar o caso concreto. Se um juiz francês julgar uma ação envolvendo relações entre bens imóveis situados no Brasil, ok? Se o juiz francês fizer isto, ele vai dar uma sentença e essa sentença terá que vir ao Brasil para ter eficácia. Vamos imaginar que o juiz francês, por desconhecimento ou por ignorância, seja o que for, ele simplesmente deferiu a partilha de bens situados no Brasil. Ora, esta partilha de bens tem que ser homologada no Brasil, porque ela será executada no Brasil. Eu preciso transcrever no álbum imobiliário todos os bens que me cabem ou cabem aos demais herdeiros no Brasil. Portanto, esta incumbência do juiz brasileiro tem tudo a ver exatamente com o princípio da territorialidade do imóvel, do bem, seja móvel ou imóvel. Ou seja, se os bens aqui estão, aqui será a competência exclusiva do juiz brasileiro. E agora vejam, e o juiz estrangeiro que julgou o francês vai, na verdade, entregar uma sentença determinando a partilha de bens e a parte também, sem as devidas cautelas, vai encaminhar ao STJ para o quê, pessoal? Vai encaminhar ao STJ para homologar a sentença estrangeira. O que o STJ fará? Primeira coisa, a competência do juiz para homologar não era devida, porque só o juiz brasileiro pode. Só o juiz brasileiro tem competência. Então, por ter ultrapassado o limite do primeiro pressuposto de admissibilidade do artigo 15, nós estamos verificando que
esta decisão estrangeira não será homologada. O que fazer? Ingressar com ação novamente no Brasil. Não temos outro caminho, considerando a competência exclusiva do juiz brasileiro. Vejam, primeira exigência formal é esta. Eu gostaria de relembrá-los também que a competência concorrente ou a competência relativa é aquela que se subdivide entre todos os juízes. Tanto o juiz nacional quanto o juiz estrangeiro podem julgar pelas mesmas motivações. Não haverá nenhuma violação. E todos os demais casos envolvendo a fixação de uma competência concorrente não determinará eventual impossibilidade de homologação, será homologada, certo? Ainda que o juiz eventualmente não fosse a melhor pessoa indicada para tanto, mas desde que seja competente concorrentemente, ok? Segunda hipótese, o pressuposto que é indispensável para a homologação. Terem as partes sido citadas e haver-se legalmente verificada a revelia. Bom, isto é parte concreta dos pressupostos de constituição válida e regular de qualquer processo. Qualquer processo deve demonstrar a revelia, a citação da parte ré, que sem isso não haverá processo, e se ele foi citado e não compareceu para a defesa, ele será revel. E eu terei, então, duas incumbências a comprovar quando eu trouxer a homologação para ser processada no Brasil. Em primeiro lugar, que ele foi citado, está lá o ato citatório, via carta rogatória, certo? E, em segundo lugar, que ele deixou de comparecer, eventualmente, e se decretou a revelia. O documento formal para determinar a evidência de revelia é adequado aos pressupostos processuais do país do qual emerge. E estes documentos, repito, devem ser devidamente traduzidos por tradutor juramentado. Então, primeiro pressuposto, juiz competente. Segundo pressuposto, citação válida e revelia autenticada. Terceiro requerimento, terceiro pressuposto, a decisão passou em julgada na origem, estando revestida das formalidades necessárias para a execução aonde foi promovida. Ou seja, em primeiro lugar, para que a gente homologue uma decisão, a gente precisa, ou é indispensável, que ela tenha transitado em julgado lá na origem. Eu não consigo homologar uma decisão que não foi homologada, que não transitou em julgado, desculpa, certo? E se ela não transitou em julgado na origem, certo? Ela não será homologada. Falta um pressuposto básico de natureza constitutiva. De qualquer sorte, nós temos uma outra situação. Nós temos que verificar que aquela decisão, se fosse, por exemplo, executada lá fora, da onde veio, da onde emergiu o pedido de homologação, podia de fato ser executada lá mesmo. Ou seja, ela estava dentro dos pressupostos, mas só não foi feito lá, os pressupostos legais, jurisprudenciais e processuais, que só não foi feito lá por um grande motivo, porque se tratava de um processo internacional em que se verifica que a decisão transitou em julgado, não houve mais nenhum recurso e que todas as formalidades na origem estariam implementadas para a execução. Ok? Mais do que isso, pessoal, nós temos ainda a ideia de que este documento formal, que é a sentença ou qualquer decisão que vamos nos referir a seguir, nós temos que ter a consciência de que devem ser todos os documentos, e eu vou repetir, traduzidos por tradutor juramentado ou por intérprete autorizado. Ou seja, a sentença,
os documentos comprobatórios, citação, revelia, comprovação do trânsito em julgado, verificação do preenchimento dos requisitos para a execução na origem, entre outros, devem ser devidamente traduzidos por intérprete autorizado, ou seja, juramentado, ou seja, aquele que faz fé pública e que, evidentemente, não é qualquer intérprete, sim, um intérprete que recebeu uma delegação de poder estatal para poder estabelecer que aquilo que ali está escrito corresponde à verdade. Todos devem ter esta possibilidade. E, finalmente, claro, condição sine qua non, estar devidamente homologada pelo... E vejam bem aqui a letra E do artigo 15. Ter sido devidamente homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui eu vou fazer uma ressalva, porque ali em seguida consta um vide, ou um entre parênteses, dizendo que o artigo 105, letra I, inciso 1º, letra I da Constituição Federal, alterou esta competência do Supremo para o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, nós temos aqui que, para haver o que chamamos de delibação. Delibação é o ato pelo qual os juízes do STJ ou do tribunal competente no exterior vão verificar se estão preenchidos todos os requisitos determinados para o ato de homologação. Ora, este ato de delibação, vocês vejam, é eminentemente formal. Nós não entramos no mérito da questão. Aliás, é proibida o ingresso de qualquer argumentação contrária à decisão tomada pelo juiz. Essas decisões meritórias, essas decisões não podem ser objeto de defesa, porque isto envolveria a intervenção abusiva em assuntos externos. Então, eu só estou vendo se formalmente, na forma do artigo 15 e na forma do artigo 17, esta sentença, objeto de delibação, e delibação significa exatamente verificação do preenchimento dos requisitos formais e não dos requisitos de mérito, que estão proibidos, né? Preenchem-se todos e, portanto, admitem, aceitam a possibilidade de uma homologação efetiva. Bom, o parágrafo único deste dispositivo do artigo 15 estabelecia a seguinte regra: não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado de pessoas. Essa é uma questão bastante comum em concurso público e prova da OAB. O que são ações declaratórias do estado de pessoas? Ações envolvendo o status existencial do ser humano em sua vida de relação. O sujeito tem origem na cidade de Porto Alegre, por exemplo, onde nasceu. Ele é casado, ou ele é divorciado, ou ele é separado. O que ele é? Todas as vezes que nós vamos declarar uma situação dessas, como, por exemplo, nas ações de divórcio, a lei de introdução dizia que não dependiam de homologação. Ou seja, o divórcio estava fora, porque é relativamente à declaração do estado de pessoas. Assim sendo, quando se fala em divórcio, nós teríamos a ideia de que ele está fora do contexto das medidas e das decisões que podem ser homologadas. Mas eu vou estabelecer a vocês que esta regra foi revogada também. Importante, pessoal. Só há a prevalência da não necessidade de homologação quando se tratar de divórcio consensual. O divórcio litigioso
também exige homologação. Porque todas as sentenças, em regra, devem ser homologadas, se tiverem que tomar eficácia diante de um outro país. Com exceção aqui, então, e honrosa exceção, por se tratar de um caso concreto de separação amigável, consensual. E, portanto, nós temos a ideia clássica de que, neste caso, não há porquê se homologar essa decisão. A decisão não envolve litígio, essa decisão vai ser e pode ser validada no Brasil, bastando o preenchimento do artigo 17. Esta decisão consensual tomada no divórcio, ela rompe a ordem pública constituída, os bons costumes e a soberania nacional? Não. Então, basta registrar ela lá no cartório do registro civil competente, sem necessidade de homologação. Vamos mais adiante um pouquinho. Para complementar o rol das exigências formais, e aqui é quase já uma reiteração, a resolução número 9 do STJ, que na verdade foi aquela que implementou ou inseriu no contexto do STJ a competência para homologar decisões estrangeiras, no seu artigo 5º ela diz o seguinte: constituem-se requisitos indispensáveis à homologação da sentença estrangeira. 1. Haver sido proferida por autoridade competente. A mesma coisa do artigo 15. Juiz competente. 2. Terem sido as partes citadas e haver-se legalmente verificada a revelia. Resposta correspondente ao item 2 do artigo 15. Ter transitado em julgado. Novamente, uma reiteração. E 4. Estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial juramentado no Brasil. Pessoal, o que eu estou dizendo aqui? Quanto à tradução juramentada, nós já sabemos da necessidade, mas aqui nós incluímos a exigência de autenticação pelo cônsul brasileiro daqueles documentos. Ou seja, isso chamamos de consularização. A consularização é a autenticação do nosso representante legal, certo? Para que ele dê fé também e complemente a fé pública do próprio tradutor. Então, vejam, nas sentenças é indispensável também que seja acompanhada de uma consularização que vai complementar a fase de autenticação dos documentos que provirão para a devida homologação. Bom, eu venho reiterando a vocês, já há algum tempo dentro desta aula, que o novo diploma processual trata da homologação de decisões estrangeiras e não sentenças. E isto é porque os operadores do direito, os doutrinadores do direito internacional e o próprio sistema legislativo nacional entendeu que é possível homologar qualquer decisão que tenha natureza jurisdicional. Ainda que no exterior ela não seja jurisdicional, no Brasil ela é vista como jurisdicional. Vocês querem ver um exemplo? Um exemplo clássico disso é o exemplo da Corte Especial do STJ. Quando a Corte Especial do STJ funciona, é porque houve impugnação ou defesa, certo? Dentro da homologação. Ou seja, uma defesa que não envolva mérito, envolva só os requisitos legais previstos. Fecha parênteses. Então, essa Corte Especial do STJ, analisando inclusive os argumentos de defesa, tratou da homologação de um ato administrativo provindo da Alemanha. Ato administrativo e não judicial. E este ato administrativo assentou um acordo de guarda compartilhada entre marido e mulher. Ora, pessoal, todos nós sabemos que guarda compartilhada no Brasil
é formalizada através de um juiz de direito e não um órgão administrativo. Mas na Alemanha é um órgão administrativo. E é por isso mesmo que a homologação daquela decisão administrativa que determinou o compartilhamento de guarda tem que ser homologado, porque na hora da execução efetiva, ele tenha eficácia perante o sistema jurídico brasileiro, que vê que o compartilhamento de guarda é ato judicial. Então, nós estamos trazendo aquele ato que no Brasil é judicial para o integrar na hora da execução a sua efetiva manifestação de vontade. Um outro exemplo que eu poderia dar como decisão que não provém do judiciário. Esta é a mais comum. Os laudos arbitrais. A arbitragem. Toda a arbitragem, vocês já conhecem, inclusive, pela expressão do Código de Processo, Civil, que a arbitragem, estruturalmente, ela é o quê, pessoal? A arbitragem, estruturalmente, é uma fórmula de jurisdição facultativa, ou seja, que exclui o judiciário e pretende alterar o sistema através de motivações mais adequadas, mais correlatas aos nossos tempos. Muito comum nos contratos internacionais a arbitragem. E nós sabemos que toda arbitragem internacional feita lá fora, ela deverá passar por homologação do STJ. Esta homologação está prevista, inclusive, no Código de Processo, quando se fala no Código que ela constitui-se num verdadeiro título executivo judicial. Ou seja, tem similitude com um título executivo judicial, portanto, ela tem que ser executada. E aqui eu trouxe regularmente apenas 2 exemplos da estruturação relativa ao assunto decisões estrangeiras e não meramente sentenças estrangeiras. Bom, falamos antes e agora só para complementar e que vocês guardem bem, isso é questão constante em concursos públicos. As sentenças meramente declaratórias do status de pessoas, que estavam lá prevista no parágrafo único do artigo 15 da Lei de Introdução, dispensava de homologação o ato propriamente dito. Mas este dispositivo do parágrafo único foi revogado pela Lei 12.036 de 09. A Lei 12.036, né, ela pode ser analisada também para que vocês tenham contato com essa realidade. Assim sendo, essa lei, quando foi revogada, estabeleceu dali em diante qual é a posição do STJ em relação à homologação de sentenças estrangeiras, a homologação de sentenças declaratórias do estado de pessoas, certo? Como uma necessidade. Estruturalmente, quando essas ações declaratórias forem ações determinadas por a evidência, certo? De que elas vão ser indispensáveis para os efeitos de uma decisão que eventualmente foi litigiosa ou foi inamistosa. Então, essas decisões que vão ser homologadas de hora em diante são nos divórcios, exemplo, nos divórcios litigiosos. Muito bem. Bom, então nós temos, então, fundamentalmente a seguinte estrutura, pessoal. A homologação da sentença tem seus efeitos, esses efeitos dão eficácia à sentença estrangeira, a sentença estrangeira, a partir desta eficácia, obtém a possibilidade de ser executada e, portanto, ela é indispensável de ser formulada no território de um país onde aquela decisão pretende ter efeitos. Então, artigo 17, artigo 15 e a resolução número 9, que hoje está transcrita no regimento interno do STJ,
e mais precisamente o artigo 5º ali que nós lemos, são os elementos indispensáveis que vão compor a delibação, o ato de delibação, que vai determinar a homologação de todas as decisões estrangeiras. Muito bem, pessoal. Eu tenho ainda aqui, para trazer a vocês, o dispositivo constante nos artigos que tratam deste assunto no nosso Código de Processo Civil. E este assunto, envolvendo tanto as cartas rogatórias quanto a homologação de decisões estrangeiras, constam dos artigos 960 a 965 do CPC. Reproduzindo, vejam o que se disse aqui para ver se fechamos o que entenderam. Artigo 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira. É uma ação judicial. Salvo disposição especial em contrário constante de tratados. Se um tratado internacional feito entre dois países determinar que a homologação de decisões estrangeiras não se faça por ação de homologação, evidentemente aplicar-se-á, no caso, o tratado, naquela relação, digamos, de natureza bilateral entre os dois. Parágrafo 1º. A decisão interlocutória estrangeira, poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Aqui uma novidade, pessoal. Eu posso executar uma determinação interlocutória, por exemplo, de guarda e apreensão de menores, determinadas por efeito meramente cautelar? É isso que a lei previu. E por que isso por carta rogatória? Porque ela tem maior emergência, maior rapidez. Embora se saiba que todos estes atos são tremendamente demorados. De qualquer forma, o artigo 2º diz, o parágrafo 2º diz: a homologação obedecerá ao que dispuser os tratados em vigor no Brasil e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Certo? Ou seja, se houver um tratado regulando o assunto, nós temos que nos basear no tratado. Se não houver um tratado, nós vamos então fazer aquela análise no artigo 15, no artigo 17 e no regimento interno do STJ. Certo? Seguinte, eu trago aqui ao final depois uma jurisprudência que eu estou vendo, eu não vou conseguir terminar hoje, mas eu vou botar no Moodle para que vocês analisem, pessoal. É importante, mas analisem mesmo. Não esqueçam que no dia 30 temos prova, certo? E, portanto, nós teremos que incorporar estes elementos que eu trouxe a vocês, porque eles serão suficientes para poder responder à prova, certo? Artigo 961. Toda decisão estrangeira será eficácia no Brasil após a homologação. Já vimos isso. Ou a concessão de exequatur a cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário por uma lei ou por um tratado. A regra é aquela, que a homologação se faz para que a decisão estrangeira tenha eficácia no Brasil e as cartas rogatórias a ela seja concedido o exequatur, mas se não houver nenhuma disposição contrária através da lei ou do tratado. Diz mais, o parágrafo 1º, é passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial, que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. É o caso do órgão administrativo alemão, do sistema arbitral e assim por diante. Parágrafo 2º. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Essa é uma faculdade dada pela lei brasileira aos ministros, que podem entender que parte da decisão já pode ser homologada e parte não pode ser homologada, pendendo, portanto, de correção para efeitos retificadores a posteriori. Parágrafo 3º. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Esse é um poder que
que dispõe os juízes da Corte do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 4º. Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal, quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentado pela autoridade brasileira. Ou seja, posso homologar uma decisão estrangeira vinculada a um processo de execução fiscal. É uma especificação anômala do caso concreto. Parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente da homologação do Superior Tribunal de Justiça. Foi o que dissemos, certo? Parágrafo 6º. Na hipótese do 5º, que é essa sobre o divórcio consensual, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência. Isso é uma faculdade também complementar ao ato. Bom, 962 trata da execução. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medidas de urgência. Guardem bem o teor do artigo 962, que diz que a execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira que concede medida de urgência se dá por carta rogatória e não por homologação de sentença estrangeira. O segundo, a medida de urgência que seja concedida sem audiência do réu poderá ser executada desde que se garanta o contraditório em momento posterior. Terceiro, o juízo sobre a urgência da medida compete apenas à autoridade judicial prolatora da decisão estrangeira. E quarto, quando dispensada a homologação para a sentença estrangeira produzir efeitos, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz brasileiro. O 963 vai repetir aqueles mesmos requisitos para homologação de decisões. Ser proferido por autoridade competente, ser precedida de citação regular e verificada a revelia, ser eficaz no país que foi proferida, não ofender a coisa julgada brasileira, estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que dispense e que esteja prevista em tratados, e não conter manifesta ofensa à ordem pública. Olha, o 963, então, sintetiza aquilo que nós falamos na aula de hoje. O 964 vai tratar de decisão estrangeira que não será homologada quando de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. Foi o caso que nos referimos também. Muito bem. E a 965, que é o último artigo, vai tratar do cumprimento de decisão estrangeira parcial perante o juiz federal competente, competência para executar as decisões, a Justiça Federal, certo? A requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para cumprimento da decisão nacional. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme for o caso. Bom, pessoal, só para concluir, nós já estamos em cima do tempo, eu vou rapidamente estabelecer o contexto do que eu estou analisando. Eu, em vez de trazer um acórdão para que vocês leiam um acórdão, que estão cansados de ver, eu fiz uma referência à homologação de decisões estrangeiras e sobre a competência do STJ. Eu estou falando aqui, em primeiro lugar, sobre a anulação eclesiástica de matrimônio, que foi procedida pelo Vaticano e que determinou o confisco de bens por lavagem de dinheiro na Finlândia. Primeiro, anulação de casamento, procedida pelo Vaticano. Segundo, confisco de bens por lavagem de dinheiro, que ocorreu na Finlândia. A condenação bilionária por atividade petrolífera no Equador. Certo? Casos judiciais distintos julgados em diferentes países tiveram pedidos de homologação ao Superior de Justiça devidamente deferidos. Vejam, decisões, não são sentenças. A decisão proferida no exterior e seu cumprimento no Brasil procederá efeitos, certo? De acordo com os trâmites estabelecidos pelas normas do direito internacional, os tratados assinados pelo Brasil, etc., etc. e tal. Eu ainda fiz uma remissão depois lá adiante de alguns pontos
bastante interessantes que eu quero que vocês leiam, sobre a eficácia do pedido de homologação de decisões estrangeiras. E aqui eu estou falando, por exemplo, da possibilidade de alienação parental, arguída num processo, deixa eu ver aqui, que tratava de guarda e visita a menores, um processo que trata de uma sentença expedida na Bulgária e que foi, na verdade, uma mãe buscando a homologação do Brasil dessa decisão para poder obter passaportes para os filhos. Analisou-se depois, dentro dessa decisão, que a mãe, na verdade, era constantemente acusada de estar causando alienação parental em relação ao pai das crianças e mostrava indícios de mudanças de domicílio para evitar que o pai pudesse continuar visitando seus filhos. Aqui temos as justificativas da ministra Nancy Andrighi, certo? Que estabeleceu exatamente as razões pelas quais ela deu eficácia ou não deu eficácia às decisões procedidas, certo? Depois disso, nós temos o argumento relativo à decisão eclesiástica do Vaticano. Depois disso, eu trago a vocês ainda a imparcialidade de arbitragem, ou um árbitro que foi corrupto e que, num processo, pretendia a homologação e não obteve a homologação, certo? Dentre outros argumentos. E, finalmente, não, ainda não, temos uma questão envolvendo lavagem de dinheiro e temos ainda uma questão envolvendo o meio ambiente. Eu, então, pensei alguns exemplos. Estes exemplos serão encaminhados diretamente ao Moodle e eu gostaria que vocês fizessem o esforço para que leiam ou durante a prova também promovam essa leitura para que vocês consigam complementar. Vocês têm uma semana para entregar a prova, portanto, há tempo suficiente para que respondam as questões e as indagações colocadas. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Gostariam de esclarecer algum fato? Estão todos satisfeitos? Entenderam absolutamente tudo? Não é tão fácil, né, pessoal? De qualquer forma, eu fico à disposição de vocês, também lá via Moodle, sem problema. E quando quiserem, vocês podem, evidentemente, me mandar também e-mails ou até mesmo outras formas de comunicação para que nós possamos eficazmente conseguirmos transmitir a vocês aquilo que se pretende. Boa noite e muito obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Obrigado. Alguma pergunta, Lisiane? Não, boa noite, professor. Boa noite, Lisiane. Tudo de bom para ti.